Essa questão é excelente. Diplomata. Considere a seguinte situação hipotética em que A decide acionar o Estado B perante a Corte Internacional de Justiça, anexo da Carta da ONU, em razão do descumprimento por parte do B, do segundo, de tratados sobre restituição de obra de arte. Com relação a essa situação hipotética, julgue correto ou errado. A ação somente pode ser conhecida se ambos os Estados tiverem aceito a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, CFJO. Não, está errado. Essa questão é muito boa. Por que está errado? Porque não é somente essa cláusula que obriga. Existem 3 opções, não só a cláusula facultativa, existem 3 opções conforme o comentário do professor. Existem 3 formas de consentimento que tornam a Corte Internacional de Justiça competente para julgar um caso. A primeira é a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, comentada na questão, sem dúvida sobre isso. Ela constitui um ato unilateral por meio do qual o Estado, em condições de reciprocidade, afirma consentir com a jurisdição da Corte Internacional de Justiça daquele momento em diante. Além dessa, existe a possibilidade da Corte Internacional de Justiça julgar ações em 2 outras possibilidades. Quando os Estados interessados fizerem declarações ad hoc, ou seja, caso a caso, o Estado faz uma declaração ad hoc para aquele caso e fala, eu vou aceitar a corte aqui, tá? Ou quando a submissão da jurisdição estiver acordada em tratados dos quais os Estados envolvidos sejam parte integrante. Por exemplo, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, por exemplo, tem artigo com cláusula compromissória prevendo a jurisdição da Corte Internacional de Justiça. Ressalta-se que o Brasil fez reserva a este artigo. Quando vê, tem uns comentários aqui que eu quero falar assim, o Brasil é um exemplo que nunca assinou a cláusula como é que chama? Cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. O Brasil assinou a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória? Acho que não. O Brasil nunca assinou a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Então, os Estados Unidos, ele aderiu, mas depois denunciou, saiu da cláusula de jurisdição facultativa obrigatória. Então, o Brasil se submete, pergunta, o Brasil se submete à Corte Internacional de Justiça? Essa é uma pergunta. A Corte Internacional de Justiça da Haia é o principal órgão judiciário das Nações Unidas, no artigo 92 da Carta da ONU. Dessa forma, salvo diante de consentimento específico, a Itália não pode submeter. O Brasil está... Eu acho que a Corte do Brasil... Bom, aqui pelas questões, o Brasil não se submete, o Brasil nunca assinou a cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Ok? Foi o que estão falando aqui. Me encontrei com essa Corte Penal Internacional. Brasil. Não, aqui é Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional ou Tribunal Penal Internacional. Eu já estou confundindo Corte Internacional de Justiça com Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional.
Caramba, Corte Penal Internacional não é Corte Internacional de Justiça. Vamos voltar para a questão. Corte Penal Internacional, é aqui, ó, Corte Internacional de Justiça é o que eu estou falando mesmo. Corte Internacional de Justiça. Agora, se falar assim, Corte Penal Internacional, é o TPI. Cuidado ali, Corte Internacional de Justiça é o da ONU e a Corte Penal Internacional é o Tribunal Penal Internacional. Cuidado para você não confundir. Estou falando da Corte Internacional de Justiça.